Nós vamos ver agora no Jonas no capítulo 4, no versículo 9. Hoje nós vamos terminar esse estudo de Jonas. Nós aprendemos muita coisa aqui. E o Senhor, então, faz com que uma aboboreira, né, um pé de abóbora, cresça sobre a cabeça de Jonas, depois acaba morrendo, né, o Senhor faz ressecar, e o Jonas fica chateado. Mas no versículo 9, a Bíblia fala o seguinte: Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse, é justo que me enfades, a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor, tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então, vamos parar aqui. Deus fala para Jonas o seguinte: ô Jonas, presta atenção aqui. Eu fiz crescer, Deus, né? Eu fiz crescer sobre você uma aboboreira, você não regou, você não plantou, você não cuidou da aboboreira. Ela nasceu porque eu, Deus, fiz. E aí ela nasceu e ela morreu. E você teve dó da aboboreira que você nem cuidou. E como que você não tem dó, não tem compaixão do povo de Nínive? Desse povo que não sabe nem o que é mão direita e mão esquerda. Era um povo tão perdido no pecado, tão perdido no mal, tão criado no meio da maldade, que os ninivitas mal sabiam o que era direita e esquerda. E o Senhor está falando, como é que você tem pena, dó de uma aboboreira e não tem dó das pessoas? Você que está assistindo esse programa aqui, presta atenção. Olha, o que eu mais tenho visto na internet, às vezes as pessoas elas têm muita compaixão com os animais. Isso não é errado. Isso é bom. Os animais, né? Cachorro, gato, enfim. Mas eu vejo tanta comoção muitas vezes por causa de animal e eu não vejo essa mesma comoção por causa das pessoas. A mesma comoção por causa de seres humanos. E a gente não pode virar esse tipo de ser humano. Esse ser humano que tem mais misericórdia de uma planta, mais misericórdia de um bicho, do que misericórdia de pessoas. A gente quer que Deus cuide dos animais, de tudo. A gente sabe que tudo é criação de Deus, mas a gente não se comporta da mesma forma, com o mesmo desejo de ver a bondade na vida de um ser humano. Você que está assistindo esse programa aqui, é preciso ordenar as nossas emoções naquilo que Deus orienta que a gente ordene. É preciso pautar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Não é possível, eu e você, nós andarmos com as nossas emoções, com as nossas, né, a nossa mente desordenada dessa forma. Da gente desejar o mal para o outro, da gente achar que o outro, que um ser humano, por pior que seja, ele merecer o inferno. Não, tá errado. Ah, porque ele foi muito ruim. Essa pessoa, ela merece queimar no inferno todos os dias. Quantas vezes eu já ouvi isso? E muitas vezes eu ouvi até de boca de crente. Nós não podemos ser assim. O Jonas estava assim, com esse coração corrompido, com esse coração contaminado. Contaminado por uma visão, um pensamento de julgamento. Ele se julgava superior às outras pessoas. Ele se julgava superior aos ninivitas. Ele, Jonas, merecia a graça. Ele, Jonas, ele merecia o favor de Deus. Mas os ninivitas não. A aboboreira, né, merecia ficar viva. A aboboreira merecia ficar lá, dando sombra para ele. Mas os ninivitas não. Os ninivitas tinham que morrer. Eles tinham que sofrer. Eles tinham que pagar cada pessoa que eles pegaram e eles castigaram. Está errado isso. No nosso coração não pode ter esse tipo de sentimento. No nosso coração a gente não pode ficar alimentando esse tipo, né, de sensação, esse tipo de julgamento a respeito de quem quer que seja. Talvez você esteja aí contaminada, né? Contaminada pela... Você assiste aqueles programas que só falta sair sangue da televisão. Assim, aí você fica, esse aí merecia. Esse aí tinha que sofrer. Não assiste isso não. Assiste não. Se a sua mente fica ordenada dessa forma, quando você vê o outro praticando a maldade, você precisa ordenar a sua visão. Você tem que olhar e dizer assim, Senhor, essa pessoa fez isso porque ela não conhece o Senhor. Jesus tem misericórdia.
Esse homem, ele é filho de alguém. Esse homem, essa mulher, é filha de alguém, é esposa de alguém, né? É parente de alguém, é mãe de alguém. Essa pessoa se envolveu na desonestidade, se envolveu no mal, se envolveu nisso. Ah, pastor, mas é porque fez porque quis. Mas preste atenção, o povo de Nínive, eles não sabiam nem que era direita e que era esquerda. Deus estava falando, é um povo que não tinha inteligência espiritual. E as pessoas que se envolvem na maldade, né? No fundo do poço, a pessoa não sabe discernir, ainda que essa pessoa ainda tenha tido ali algum contato com a fé, ela não sabe discernir, não. Porque quem realmente, né, entende a fé, entende a palavra de Deus, vai se meter em rolo, não vai se meter em coisa ruim, porque ela sabe que vai vir depois o resultado ruim também. Então você que está assistindo esse programa, alimente no seu coração bons sentimentos a respeito do outro. Não fica nesse negócio de ter pena, ter dó, né, ter compaixão de planta, de bicho, de tudo. E quando se trata do ser humano, você quer julgar se aquela pessoa merece compaixão ou não. Todos nós estamos debaixo da graça de Cristo Jesus. Em Cristo, nós fomos livres, libertos, salvos. Cristo morreu pelo ladrão, pela prostituta, pelo traficante. Cristo morreu por todos aqueles que são pecadores, aqueles que têm pecados que se o homem souber, meu Deus, fica espantado. Ou aqueles que o pecado é oculto, é dentro do quarto, diante do celular. Cristo morreu por todos, por aqueles ali que realmente, né, sabem e conhecem e estão envolvidos no pecado. Cristo morreu pelos doentes. Ele falou que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele é o médico dos médicos. E quando ele alcançar a vida de alguém, e quando você vê alguém na maldade, a sua posição deve ser: Senhor, abençoe essa pessoa no nome de Jesus. Abençoe o meu marido, ele não sabe o que ele faz. Abençoe o meu filho, Senhor. Abençoe a minha casa, abençoe a minha família. Abençoe o meu vizinho, Jesus. Ele está fazendo isso, faz ele conhecer a tua palavra. Eu não quero que ele seja destruído. Eu quero que ele seja alcançado pela tua salvação no nome de Jesus.